Esse aí é o Aaron, e essa é a Denise. Dois profissionais da saúde, morando juntos numa cidade tranquila da Califórnia. Vida comum, rotina normal, nada que chamasse atenção. Mas eles não faziam ideia do que estava por vir. Em pouco tempo, os dois estariam no centro de uma das histórias mais malucas e mais mal interpretadas dos últimos anos. Uma história tão absurda que ninguém acreditou, nem mesmo a polícia. Denise Huskins era fisioterapeuta, uma mulher tranquila, com uma vida comum, sem histórico de problemas. Já Aaron Quinn, também fisioterapeuta, era seu namorado. Eles moravam juntos em Vallejo, na Califórnia, e levavam uma vida estável como qualquer casal normal. Mas apesar da aparência de relacionamento perfeito, havia tensão nos bastidores. Principalmente depois que Denise descobriu mensagens de Aaron tentando reatar com a ex. Mesmo assim, seguiam juntos. Só que na madrugada de 22 de março de 2015, a vida dos dois ia virar de cabeça para baixo. Durante a madrugada, Aaron foi despertado por uma luz branca e intensa em seu rosto. Ao abrir os olhos, viu homens mascarados, usando roupas semelhantes às de mergulho. Eles ordenaram que ele se deitasse de bruços. Denise, visivelmente abalada, foi forçada pelos sequestradores a amarrar as mãos dele. Em seguida, colocaram óculos de natação escurecidos em Aaron, bloqueando completamente sua visão, e fones de ouvido em suas orelhas, onde uma gravação começou a tocar. Uma voz calma dizia que seus sinais vitais seriam monitorados. Logo depois, ele sentiu algo apertar seu braço, como se estivessem medindo sua pressão arterial. Tudo parecia parte de algum experimento estranho. Após esse procedimento, Aaron foi levado para o sofá da sala. Denise, por outro lado, foi levada para um dos quartos da casa. Ainda consciente, Aaron conseguiu ouvir a conversa entre os sequestradores. Um deles mencionou que havia algo errado. A verdadeira vítima deveria ser outra pessoa. A ex-namorada de Aaron, que havia morado naquela casa anteriormente. Pouco depois, os criminosos disseram que exigiriam $15 mil de resgate para libertar Denise. E alertaram que colocariam uma câmera vigiando Aaron. Disseram que, caso ele tentasse fugir ou saísse do campo de visão, Denise seria morta. Aaron então escutou o som de um carro sendo ligado e saindo da garagem. Ouviu o barulho da porta, os passos, e teve a certeza de que Denise estava sendo colocada dentro do veículo. Aquele foi o último som que conseguiu registrar. Minutos depois, o efeito do sedativo se intensificou, e ele finalmente apagou. Na manhã seguinte, Aaron acordou desorientado. Ainda sob o efeito do sedativo, percebeu que estava sozinho na casa. Ao olhar ao redor, notou algo estranho. Uma linha vermelha havia sido traçada no chão, ao redor do sofá onde ele estava, como se delimitasse a área em que ele deveria permanecer. No teto, uma câmera apontava diretamente para ele. Pouco tempo depois, recebeu um e-mail dos sequestradores. A mensagem era clara. Exigiam $15 mil de resgate para libertar Denise. O aviso também incluía uma ameaça direta. Se ele saísse da área marcada ou tentasse fugir, ela seria morta. Assustado, Aaron entrou em contato com o banco para verificar quanto poderia sacar. Descobriu que só teria acesso a $3.500. Respondeu ao e-mail informando que só conseguiria transferir $3.500 naquele momento. Após isso, não obteve mais resposta dos sequestradores. O silêncio aumentou ainda mais o desespero. Sem saber o que fazer e com medo de estar sendo vigiado, Aaron passou horas hesitando. Mas à medida que o tempo passava e nenhuma nova mensagem chegava, percebeu que a única opção era pedir ajuda. Mesmo correndo o risco de colocar Denise em perigo, ele decidiu ligar para a polícia. Após o chamado à polícia, Aaron foi imediatamente interrogado pelas autoridades. Relatou com detalhes tudo o que lembrava. A luz intensa em seu rosto, os homens mascarados com roupas de mergulho, o momento em que Denise foi forçada a amarrá-lo, os óculos escurecidos, os fones de ouvido com a gravação sobre sinais vitais, o medidor de pressão, o sedativo, o som do carro saindo da garagem com Denise dentro. Contou também sobre a linha vermelha no chão, a câmera e o e-mail exigindo os $15 mil de resgate. Mas os investigadores começaram a encontrar inconsistências. Eles o questionaram sobre o tempo que demorou para acionar a polícia.
Sugeriram que, nesse intervalo, ele poderia ter tido tempo para ocultar o corpo de Denise. Informaram que havia sangue encontrado dentro da casa e que lençóis haviam desaparecido. Aaron insistiu que não havia feito nada de errado. Reafirmou que Denise tinha sido sequestrada e que ele havia ficado imobilizado, vigiado e ameaçado. Os policiais também o questionaram sobre seu relacionamento anterior. Ao investigarem a ex-namorada de Aaron, descobriram que eles ainda mantinham contato frequente, inclusive com mensagens recentes, nas quais ele afirmava ainda gostar dela. Denise teria visto essas mensagens antes do desaparecimento. Confrontado com essas informações, Aaron confirmou tudo. A partir desse ponto, o foco da investigação mudou. Os policiais passaram a considerar a possibilidade de que Aaron teria forjado toda a história do sequestro. Talvez por vingança, talvez por ciúmes. Ele foi submetido a um teste de polígrafo e falhou drasticamente. Isso só aumentou as suspeitas. Durante o novo interrogatório, os investigadores o pressionaram fortemente. Disseram que ele era frio, calculista, que havia matado Denise e se livrado do corpo. Aaron continuou afirmando sua inocência, dizendo que tudo o que contou era verdade. Mas nada do que dizia parecia convencer os agentes. Cerca de 31 horas após o desaparecimento de Denise, o caso já havia ganhado repercussão nos noticiários locais. Foi então que um jornalista recebeu um áudio anônimo. Nele, uma mulher dizia ser Denise, afirmava que havia sido sequestrada e que estava viva. O jornalista, sem saber se o material era verdadeiro, decidiu encaminhá-lo imediatamente para os investigadores. A polícia, por sua vez, chamou os pais de Denise para ouvir o áudio. Ao reconhecerem a voz da filha, os pais entraram em estado de choque e, ao mesmo tempo, alívio. A voz era inegavelmente dela. A partir daquele momento, os investigadores passaram a reconsiderar a hipótese de que Denise realmente tivesse sido sequestrada. Começaram a questionar os pais dela sobre o passado da filha, seu comportamento, seus antigos relacionamentos. Em meio aos relatos, surgiu uma revelação sensível. Denise havia sido vítima de abuso sexual na infância. Esse detalhe provocou uma mudança de perspectiva. A equipe de investigação começou a considerar se Denise, traumatizada por esse passado, teria recriado ou encenado uma situação de controle e abuso como forma de elaborar o que viveu. Uma teoria inesperada ganhou força entre os agentes, mas foi nesse ponto que o inesperado aconteceu. Denise apareceu. Ela entrou em contato com o pai e disse que estava a caminho de sua casa. Rapidamente, a mídia e os investigadores se mobilizaram. O que realmente havia acontecido? Como ela havia sido libertada? E por que não queria falar com a polícia? Agora, voltando ao momento que ela foi sequestrada, ela relatou que, ainda durante a noite do sequestro, foi vendada com os mesmos óculos de natação, escurecidos que haviam usado em Aaron, teve as mãos amarradas e foi colocada no porta-malas de um carro. Disse que acordou já de dia, ainda com a venda nos olhos, e percebeu que estava numa área de mata. Foi levada para dentro de uma casa. Lá, o sequestrador a conduziu até um quarto e sentou-se na cama ao lado dela. Disse de forma fria que ela não era o alvo. O verdadeiro objetivo era a ex-namorada de Aaron, que havia morado anteriormente naquela casa. No entanto, como haviam pego Denise por engano, exigiriam $15 mil de resgate e a manteriam refém enquanto decidiam o que fazer. Foi então que o terror psicológico se intensificou. O sequestrador disse que temia que, ao libertá-la, Denise o denunciasse. Para garantir seu silêncio, afirmou que gravaria um vídeo deles tendo relações. Caso ela o denunciasse à polícia, ele divulgaria o vídeo na internet. Denise contou que foi abusada sexualmente e, depois disso, passou a viver sob constante vigilância e ameaça.
Como recompensa por não ter reagido ao abuso, o sequestrador a autorizou a tirar os óculos escurecidos sempre que ele não estivesse por perto. Em um dos dias seguintes, os comparsas do criminoso decidiram que ela deveria gravar um áudio de prova de vida. Foi nesse momento que ela foi forçada a dizer seu nome e afirmar que havia sido sequestrada e que estava bem. Esse foi o áudio que chegou às mãos do jornalista. Mas o pesadelo ainda estava longe de terminar. Após enviar o áudio, o sequestrador a informou que o vídeo anterior não havia parecido convincente para seus comparsas. Disse que precisariam gravar outro, mais convincente, como se fosse consensual. Novamente, Denise foi abusada. Pouco depois disso, ele entrou no quarto onde ela estava mantida como refém e mostrou uma reportagem no seu smartphone do pai de Denise, dando uma entrevista à imprensa e dizendo que a amava. Aquela cena pareceu tocar o sequestrador. Ele então disse que já era hora dela voltar para casa, mas com uma condição. Ela não poderia contar à polícia que ele fazia parte do exército e que, em hipótese alguma, poderia mencionar que ela foi abusada. Disse ainda que, se ela quebrasse o acordo, eles iriam atrás dela e da sua família. Antes de deixá-la ir, ajudou Denise a sair da carro. Pediu que ela contasse até 10 após ouvir o som do carro se afastando. Só então poderia tirar a venda. Denise fez exatamente o que lhe foi ordenado. Contou até 10. Quando retirou a venda e percebeu que estava sozinha. Ainda assustada, conseguiu encontrar o caminho até uma área habitada e entrou em contato com seu pai, avisando que estava viva e que estava indo para a casa dele. Pouco depois, ela chegou à residência do pai. Mas ao contrário do que a polícia e a imprensa esperavam, ela se recusou a dar detalhes sobre o que havia acontecido. Estava visivelmente abalada, retraída e evitava qualquer pergunta direta. Quando foi interrogada pela polícia pela primeira vez, ao ser questionada se havia sofrido algum tipo de abuso, ela respondeu que não. Por dentro, Denise estava em pânico. Temia que qualquer palavra revelada levasse o sequestrador a cumprir suas ameaças contra ela ou sua família. Sentindo-se pressionada pela polícia e pela mídia, Denise decidiu procurar ajuda legal. Foi então que contratou um advogado. Com a presença dele, finalmente conseguiu desabafar. Contou toda a verdade: o sequestro, o abuso sexual, a chantagem com os vídeos, as ameaças de morte. O advogado, ao ouvir o relato, imediatamente solicitou que ela realizasse um exame de corpo de delito. Mas antes que isso fosse autorizado, os investigadores exigiram mais um interrogatório formal. Com o apoio do advogado, Denise aceitou. Durante esse novo depoimento, repetiu tudo com clareza e firmeza, confirmando todos os detalhes do que havia passado. E quando o exame finalmente foi realizado, o resultado foi incontestável. O abuso sexual havia realmente acontecido. Apesar do exame de corpo de delito confirmar que Denise havia sido abusada, a polícia e os agentes do FBI continuaram a tratá-la com desconfiança. Durante um novo interrogatório, um dos investigadores friamente disse ao advogado: "Você já assistiu ao filme Garota Exemplar?" A comparação caiu como um golpe. Denise, já emocionalmente fragilizada, ficou devastada com a insinuação. Para ela, era como se todo o sofrimento, toda a violência que havia vivido, estivesse sendo ignorada e transformada em uma teoria de conspiração baseada em um filme de ficção. A mídia rapidamente absorveu essa versão distorcida. Começaram a surgir manchetes sugerindo que o sequestro de Denise poderia ter sido forjado, que talvez tudo tivesse sido uma armação para se vingar de Aaron, depois de descobrir que ele ainda mantinha contato com sua ex-namorada. Denise passou a ser vista não mais como vítima, mas como farsante. Naquele momento, mesmo com exames médicos, depoimentos detalhados e o apoio de um advogado, a opinião pública e os investigadores viraram as costas para ela. A narrativa de que tudo teria sido uma encenação para ganhar atenção ou desmoralizar o namorado começou a dominar as conversas. A dúvida sobre a veracidade de sua história se espalhou como veneno. O tempo passou. A mídia havia praticamente sepultado Denise sob o rótulo de mentirosa e manipuladora. A polícia também havia se afastado do caso e a investigação parecia estagnada. Mas então, algo inesperado aconteceu. O jornalista que havia recebido o áudio de Denise durante o sequestro recebeu um novo e-mail anônimo.
O remetente dizia ser o verdadeiro sequestrador e estava revoltado com o fato de ninguém acreditar na vítima. Anexo à mensagem, ele enviou uma foto de uma arma falsa acoplada a uma lanterna e laser usada durante o sequestro, exatamente como Denise havia descrito. Não era só isso. O e-mail também foi enviado ao advogado de Denise, contendo detalhes específicos do carro utilizado no sequestro, um Mustang branco, e fotos do local onde Denise havia sido mantida em cativeiro. Tudo batia com os relatos anteriores dela. Os elementos que antes eram vistos como fantasiosos, agora surgiam como provas concretas. Mesmo diante disso, a polícia de Valejo ignorou os alertas. Não respondeu ao jornalista nem ao advogado. Os e-mails continuaram chegando. Em uma das mensagens seguintes, o sequestrador foi ainda mais direto. Escreveu que, se a polícia não se desculpasse publicamente com Denise, ele sequestraria outra pessoa. Era como se o criminoso sentisse prazer em expor a falha das autoridades e, ao mesmo tempo, quisesse reafirmar seu domínio sobre a narrativa. Foi só então que algo finalmente mudou, mas da forma mais trágica e alarmante possível. A polícia do condado de Alameda, na cidade de Dublin, Califórnia, atendeu a um chamado de emergência. Uma família havia sido atacada durante a madrugada. Segundo o relato, um criminoso havia invadido a casa enquanto todos dormiam. Usou uma lanterna com laser, colocou a luz diretamente no rosto da vítima e tentou sequestrar a filha do casal. Mas dessa vez, algo deu errado. O pai da jovem entrou em luta corporal com o invasor e conseguiu impedir o sequestro. Durante a fuga, o criminoso cometeu um erro fatal. Esqueceu o próprio celular em cima da bancada da cozinha. A polícia recolheu o aparelho como evidência. Ao investigar a linha telefônica, chegaram até uma mulher. Quando questionada sobre a quem pertencia aquele número, ela respondeu com naturalidade: "É do meu filho. O nome dele é Matthew Mueller." Era a peça que faltava. Mueller era um ex-fuzileiro naval, formado em Direito pela Universidade de Harvard, com histórico criminal envolvendo abusos sexuais. Para não levantar suspeitas, os policiais disseram à mãe que estavam apenas devolvendo o celular. Ela então forneceu o endereço do filho, um chalé isolado em South Lake Tahoe, a cerca de 220 quilômetros do local do crime. A polícia foi até lá. Ao revistar a propriedade, encontraram abraçadeiras plásticas, fita adesiva, seringas com sedativos e uma arma falsa com laser e lanterna acoplados, exatamente como Denise e Aaron haviam descrito. Em um dos quartos, as janelas estavam vedadas. O banheiro guardava seringas e remédios. E do lado de fora, estacionado, estava o Mustang branco mencionado nos e-mails do sequestrador. Ao abrirem o porta-malas do carro, os policiais encontraram um cinto de nylon e, no bolso, um par de óculos de natação, escurecidos cobertos com fita adesiva. Em um dos cantos da lente, um fio de cabelo loiro estava grudado. Aquela evidência era como um sussurro do passado. De quem era aquele cabelo? A vítima estava viva ou morta? Mas para Denise era o início da reparação da verdade. Ainda sendo tratados como mentirosos pela polícia e pela imprensa, o advogado de Denise continuava buscando formas de provar sua inocência. Foi então que uma revelação escandalosa veio à tona. O agente do FBI, encarregado do caso, tinha tido um relacionamento com Andrea, a ex-namorada de Aaron. Isso explicava por que a investigação parecia travada desde o início. O advogado, indignado, escreveu ao gabinete do inspetor-geral, relatando o conflito de interesses. A resposta oficial, no entanto, foi frustrante. Alegaram que tal relacionamento não comprometia a conduta do agente, nem influenciava a investigação. Enquanto isso, o fio de cabelo loiro encontrado no óculos do porta-malas seguia como um enigma. Uma das investigadoras do caso começou a desconfiar de uma ligação entre os dois crimes e lembrou de um caso anterior conhecido como o sequestro da garota exemplar de Valejo. Ao pesquisar mais a fundo, descobriu que naquele crime o sequestrador havia usado exatamente os mesmos métodos. Vendava as vítimas com óculos de natação escurecidos, utilizava uma arma de brinquedo com lanterna e laser e as amarrava com abraçadeiras plásticas. A semelhança era impossível de ignorar. Imediatamente ela tentou contato com a polícia de Valejo, mas foi ignorada diversas vezes.
Só depois de insistir muito conseguiu ser atendida e soube que o caso havia sido transferido para o FBI. Ao falar com um agente, ela enviou todas as provas: a arma falsa com lanterna, os óculos com o fio de cabelo e as descrições idênticas das vítimas. Foi só então que o FBI percebeu o erro que haviam cometido ao descreditar Denise. O detalhe que chamou a atenção de todos foi a foto da arma enviada por e-mail ao jornalista. Exatamente a mesma arma que estava no chalé de Matthew Mueller. Com todas essas evidências conectadas, o FBI foi obrigado a reabrir o caso. Pouco depois, o advogado de Denise recebeu informações adicionais que apontavam para Mueller como o autor dos 2 crimes. Com todas as provas em mãos, Mueller foi finalmente levado a julgamento. No tribunal, declarou-se culpado pelo sequestro e pelos abusos, sendo condenado a 40 anos de prisão. Até hoje, Matthew Mueller nunca revelou por que Denise se tornou o alvo, se o verdadeiro plano era sequestrar a ex-namorada de Aaron. Mas uma coisa ficou clara: Denise dizia a verdade desde o começo. Após tanta negligência, Denise e Aaron processaram o Estado por danos morais e emocionais. O acordo judicial foi fechado em 2,5 milhões de dólares. Ir à academia e praticar exercícios físicos é algo que simboliza o desejo de elevar sua qualidade de vida, melhorando tanto sua força quanto sua aparência e saúde mental. É algo totalmente positivo. Porém, treinar na academia, especialmente utilizando equipamentos e lidando com pesos muito pesados, também envolve certos riscos. Infelizmente, neste caso específico, esses riscos parecem ter sido ignorados ou simplesmente esquecidos. Essa história começa em Bali, na Indonésia, no dia 15 de julho, na Academia Paradise Bali, localizada no Sano. Justin Vick, um homem forte de 33 anos, que era consultor nutricional e personal trainer, decidiu ir à academia naquele dia para treinar com levantamento terra e agachamentos. Justin não era apenas um fisiculturista, ele também era influenciador no Instagram, com cerca de 40 mil seguidores. Seus amigos o descreviam como alguém cheio de energia e com um verdadeiro desejo de ajudar a transformar a vida das pessoas. O vídeo gravado naquele dia mostra Justin se preparando para fazer um agachamento com impressionantes 210 quilos. Ele se posiciona, encara a barra de ferro e começa o exercício. Atrás dele, há um observador, caso algo desse errado. Tudo parecia um treino comum, como se vê em qualquer academia. Justin consegue fazer alguns agachamentos, mas aos poucos fica evidente que ele está perdendo força. A barra começa a descer perigosamente em direção ao chão. No entanto, o observador não parece oferecer qualquer ajuda. Pelo que se percebe, ele não tenta segurar a barra ou impedir uma possível queda. De repente, as pernas de Justin cederam, fazendo com que o peso da barra caísse com tudo em direção ao chão. Isso forçou seu pescoço para frente, sob a carga de 210 quilos. O impacto foi devastador. A barra atingiu o pescoço de Justin com uma força extrema. O peso esmagador quebrou seu pescoço e sua coluna, afetando nervos vitais ligados ao coração e aos pulmões. Em questão de segundos, ele sofreu uma decapitação interna. Mesmo com a presença de um observador, ficou evidente que ele não estava preparado para lidar com a situação. Talvez ele não estivesse atento ou simplesmente não soubesse como agir. É difícil saber, mas o fato é que, mesmo com a barra sendo rapidamente retirada de Justin, os danos já eram irreversíveis. Seu corpo entrou em espasmos e ele foi levado às pressas para o hospital. Seu estado era extremamente crítico. Justin passou por uma cirurgia de emergência, mas infelizmente entrou em coma e faleceu no dia seguinte, aos 33 anos. A causa da morte foi um pescoço quebrado. Justin foi sepultado no lote familiar em sua cidade natal, em Java Oriental, onde descansará em paz.